nós. Abençoe a vida dela, Senhor. Guarda ela, livra ela, Senhor, de toda retaliação, Pai. E nesta tarde, Senhor, abençoe a vida dela, o lar dela, a casa dela. E abençoe ela, Pai, por estar aqui nesse dia de hoje, junto conosco, adorando, exaltando o teu santo nome. E além de tudo, Pai, trazendo a tua palavra, que seja de correção, seja de bênção. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar nesta tarde, através da vida dela, Pai. Fala sim, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas sim, Pai, o que o Senhor, Pai, quer falar com cada uma nesta tarde. E nós já te agradecemos, Pai, no teu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui novamente. Me sinto honrado de ter sido escolhida, né, para essa campanha, né? Pelas irmãs, né? Pelo grupo de irmãs. E eu tenho certeza, tenho convicção no meu coração que Deus fará grande este trabalho. Né? A gente sabe que à tarde é mais difícil, né, pessoal? A maioria trabalha, mas Deus, Ele vê todas as coisas, Ele que recompensará cada um de vocês. Grandemente. Amém? Então vamos à palavra, igreja. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Então, se eu permitir, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas o verso 3:1 de Êxodo. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Amém? Vamos fazer assim uma oração? Amém, tá bom? Feche seus olhos, leve seus pensamentos aos céus. Deus está neste lugar, Deus habita em nosso meio para louvor do nome dEle. E nós estamos felizes, como a nossa irmã falou, se o ímpio se alegra, quem dirá nós que estamos na presença do Altíssimo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus amado, por este privilégio, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidas aqui, Senhor, para levar o teu santo nome, para elevar o teu nome e te glorificar, Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, que é tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra, Deus, que é tão gloriosa, tão necessária, tão indispensável, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Fala conosco nessa tarde, Senhor, e em nome de Jesus, meu Pai, faz aquilo que lhe apraz para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. O livro do Êxodo, basicamente, ele vai falar da história da libertação do povo de Israel, né? O povo que havia sido escravizado pelo Egito, e Deus, Ele tem um controle extraordinário da história da humanidade. E todos nós sabemos como se dá a história de Moisés, né? Nós sabemos que ele nasce num período em que não deveria nascer, para começar, né? Ele nasce num período de perseguição, e mesmo antes de nascer, ele já está sendo perseguido e lançado ali para a morte, né? Porque esse era o desejo do adversário. Mas Deus tem estratégia, né? Deus, quando o inimigo ele entra por um caminho, a Bíblia diz que por 7 ele tem que bater em retirada. E de fato nós vivenciamos isso, né? E quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos
amados, que Deus ele age em nosso meio de maneira poderosa. Então nós vemos que Moisés, desde bebezinho, estava passando por essa situação de perseguição e de caos. E a sua mãe, uma mulher, né, dotada ali de uma sabedoria extraordinária, a Bíblia diz que ela confecciona um cesto, ela passa piche, ela passa betume, né? Ela torna aquele cestinho impermeável, porque ela tem uma ideia. O menino começa a crescer, o menino começa a chorar, e aí não dá mais para esconder aquele menino por muito tempo, e a perseguição é grande, né? O inimigo também é forte, né? Ele vem com armas, ele vem ali com todo o seu poder militar. Então ela tem essa ideia simples, mas uma ideia certeira. E a Bíblia diz que ela confecciona aquele cesto, põe o menino dentro do cesto e lança ele nas águas do rio Nilo. E Deus, de lá do seu alto e sublime trono, contemplando a inteligência, a prudência daquela mulher, entra em ação. O que nós temos que compreender também nesta tarde, irmãos? Deus ele sempre age de acordo também com as nossas responsabilidades. Deus é soberano e Ele faz todas as coisas, mas quando Ele vê a nossa ação, quando Ele vê a nossa coragem, quando Ele olha para nós e vê que nós somos mulheres destemidas, corajosas, que buscam a sabedoria do alto, né? Que não se entrega à circunstância, que não se entrega, irmãos, à dificuldade, mas tenta criar, tem uma ação, né? Uma ação de coragem, um passo de fé. Deus, Ele age em favor da nossa história. Então, nós conhecemos a história. Ele é lançado nas águas do rio Nilo, ele é encontrado pela filha de Faraó, e quando a filha de Faraó abre o cesto, vê a beleza do menino, reconhece que é um hebreu, mas pela beleza daquela criança, ela resolve que adotar aquele menino. Mas a sua irmã está vindo no caminho, e aí também uma menina corajosa, destemida, no mínimo puxou a mãe, né? Porque geralmente a filha puxa a mãe. A gente tem essas histórias na nossa família. Nossa, é igual a mãe, faz a mesma coisa, né? Age da mesma forma. E a menina também, na sua inteligência, na sua coragem, ela também consegue chegar lá e falar assim: olha, eu tenho uma pessoa que pode ser a ama deste menino. Então nós vemos como Deus ele controla todas as coisas. E quando nós temos fé, quando nós nos lançamos com fé diante de Deus, Deus ele vai abrindo o caminho, Deus ele vai abrindo a porta, Deus ele vai abrindo o caminho, igreja, para que a gente possa passar em passe livre deste caminho, para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Glória a Deus. A mãe de Moisés cuida dele por um período, até o período do desmame, mas quando chega, né, o final da amamentação, ela precisa entregar de fato Moisés para o Egito. E ela faz isso porque ela já se tem como uma pessoa muito grata. Só o fato do filho dela estar vivo já é muita gratidão diante de Deus, né? Só o fato daquele bebê, daquela criança ter caído nas graças, né? Na graça da filha de Faraó, já era muita gratidão no coração daquela mãe. Então ela entrega aquele menino para o Egito e ele é adotado. Agora ele se torna um egípcio, um menino que era hebreu, agora se torna um egípcio adotado. E ele começa a ser educado, igreja, conforme os costumes do Egito, né? Ele começa a ser educado conforme o costume pagão, mesmo tendo um sangue hebreu, mesmo tendo uma origem hebreia, ele é ali, irmãos, educado em toda aquela cultura pagã. E
mesmo assim, Deus ainda está no controle da história dele. Mesmo assim, Deus ainda está providenciando que através daquela água do rio Nilo, onde ele recebeu o livramento, Deus ele está providenciando a cura e a libertação do seu povo. Agora você consegue imaginar Moisés crescendo dentro do Egito? Nós sabemos que o povo hebreu era escravo do Egito. Só que um escravo dentro do palácio, ele é tratado de uma maneira diferenciada. O escravo, quando ele está no campo, ele é tratado de uma maneira mais dura, mais severa. Mas o escravo, quando ele está dentro do palácio, ele tem um tratamento um pouco mais leve, mais brando, né? Então a gente imagina ali Moisés sendo cuidado, ele sendo um príncipe no Egito, filho da filha de Faraó, neto do Faraó, ele sendo ali um príncipezinho dentro do Egito. Os escravos hebreus, sangue do sangue dele, vinha para cuidar dele, para cuidar da sua roupa, para cuidar do seu sapato, para cuidar da sua comida, para servir a Moisés. Então Moisés, igreja, ele cresce sendo educado segundo os padrões do Egito. Ele cresce sendo educado que ele sempre vai ter alguém para servi-lo. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele cresce, ele chega na adolescência, ele chega naquela fase adulta, e quando ele completa 40 anos, ele já está saindo do palácio. Antes até mesmo dos 40 anos, a Bíblia diz que ele está saindo de dentro do palácio. Ele não está mais cercado pelas portas do palácio, mas ele começa a sair para fora. E quando ele começa a sair para fora, ele vê, ele presencia, ele testemunha o seu povo sendo escravizado de uma maneira que ele não conhecia dentro do palácio. Porque dentro do palácio é fácil você ser diferente. Você está ali sendo servido, não te falta nada. Então dentro do palácio ele se fazia de indiferente ao povo dele, porque ele via uma escravidão mais leve. É uma verdade. Então ele achava assim, eles estão fazendo isso em troca de casa, em troca de comida, em troca de algum tipo de estabilidade. Então ele era indiferente àquilo. Por mais que o povo que pertencia ao seu sangue, ele não fazia nada. Mas o dia em que ele saiu para fora, o dia que ele saiu da zona de conforto, o dia que ele saiu do seu comodismo, o dia que ele saiu fora da caixa, que ele saiu do lugar onde ele habitava, onde tudo vinha na mão dele, o dia que ele pôs a cara para fora, ele viu a realidade. E a Bíblia diz que ele vê, quando ele sai para fora, um egípcio maltratando um hebreu. E ele não gosta daquilo. E ele pensa, eu sou príncipe do Egito, e esse egípcio está maltratando um irmão meu. O que ele faz? Ele mata o egípcio e enterra na areia. Quem lembra dessa passagem? Ele mata um homem, ele comete um assassinato. Só que existe uma grande diferença, irmãs. Existem patamares que o Senhor nos coloca. Existem propósitos específicos que Deus tem com a mim, com a tua vida, e que eu posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz, mas só eu vou ser apontado. Eu posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz, eu posso cometer os mesmos erros que todo mundo comete. Vão ter misericórdia das pessoas, mas não vão ter a mesma misericórdia por mim. Porque Deus, quando Ele te leva a um nível de propósito mais alto, mais amplo, as coisas elas ficam mais difíceis. Moisés não imaginava o que Deus tinha na vida dele. Quando se trata, irmãos, de assassinato, na nossa cultura, é algo muito grave.
leva a julgamento, leva a prisão, leva um monte de coisa. Mas quando se trata de assassinato ali entre os hebreus e o Egito, era uma coisa muito comum. Era muito comum você ver um egípcio maltratando um hebreu, porque os hebreus eram escravos. Eles estavam ali para servir, eles estavam ali para fazer a vontade do Egito. Não é isso que o mundo faz com a gente? Quando a gente está cego, quando a gente está ali no lamaçal do pecado, quando a gente ainda não teve encontro com a verdade, com a luz do Evangelho, com a redenção de Jesus Cristo, nós somos escravos do pecado. Então o pecado ele vem sobre a nossa vida e ele comanda e governa o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Então nós vemos que o Egito fazia isso com o povo que era escolhido por Deus. Só que Moisés fica indignado e ele mata um egípcio. Só que a guerra era constante, as mortes eram constantes e ninguém falava nada. Ninguém falava absolutamente nada. Mas foi Moisés matar um egípcio para alguém se levantar. Glórias a Deus. Mas sabe o que a gente aprende com essa palavra? Que às vezes ser empurrado dá mais resultado do que ser aplaudido. Porque você só consegue chegar no propósito de Deus quando você é empurrado. Quando você é aplaudido, você não sai do lugar. Mas quando você é empurrado, porque Deus tem um propósito grande na tua história, Deus tem um nível grande para você, Deus tem um nível acima para você. E eu não estou falando isso para dizer que você é melhor ou maior do que alguém, não é isso. É porque você escolheu obedecer, você escolheu renunciar, você escolheu ter sede de fome da justiça de Deus. Então quando nós escolhemos obedecer, renunciar, ter sede de fome da justiça de Deus, Deus eleva o nível do propósito que Ele tem sobre a nossa vida. E eu vou te dar uma notícia. Quando isso acontece, as pessoas não vão ter misericórdia de você. Todo mundo pode cair, irmão. Todo mundo pode escorregar. Todo mundo pode errar. Mas se você errar, meu Deus, acabou. Acaba com a sua reputação. Não é? Porque Deus elevou o seu nível. Aleluia. Então você vai ser empurrado muitas das vezes para chegar no propósito que Deus quer que você chegue. Aleluia, Jesus, Santo Espírito. Então, quando Moisés mata aquele egípcio, esconde na areia, enterra na areia, ele volta para o palácio. Mas lembra que eu falei para vocês? Agora Moisés está saindo. Ele está vendo a realidade do seu povo. Ele está visitando a vizinhança. Porque a igreja é isso, irmãos. A igreja não pode ficar só dentro da caixinha. Ela tem que começar a sair. A igreja ela tem que sair para fora. A igreja tem que fazer missão. A igreja tem que conhecer a realidade da vizinhança, do bairro, da cidade. Porque senão, irmãos, a igreja ela fica enfadada. E se nós ficarmos só aqui fechado, né, dentro da nossa caixinha, a nossa comunhão começa a ficar doentia, que a gente começa a pregar um para o outro. Então Deus vai chegar uma hora, irmãos, que nem foi empurrado, Ele vai te lançar para fora, para você conhecer a realidade do seu povo. É dessa maneira. Deus me chamou. Eu estava conversando com meu esposo, né? Eu falei assim, Deus me deu um projeto hoje de manhã, eu orei em cima desse projeto. Aí eu peguei, mandei para ele o projeto, fiz lá o cartaz, mandei para ele. Eu falei, o que você acha, né? Você acha que a gente tem que orar, não sei o quê? Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para mim, quem disse que você tem que orar para fazer o ID? Se o próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ninguém tem que orar para fazer o ID. O ID é um mandamento do Senhor, um mandamento bíblico. Nós estamos vendo a situação do nosso país, da terra, do universo, né? De tudo, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo dia após
dia. Então vai chegar um momento que Deus vai começar a nos empurrar, igual Ele empurrou Moisés fora do Egito. Aleluia. Deus quer te empurrar para fora do Egito, porque às vezes nós saímos do Egito, mas o Egito ainda habita dentro de nós. Fomos educados dentro dele, trazemos a cultura dele, os costumes dele. Então Deus ele tem uma limpeza, são águas que saram, são águas que purificam, águas que limpam. Então Deus tem uma limpeza na nossa alma, no nosso entendimento nesta tarde. Moisés volta para o palácio, passa uns dias, ele sai de novo e vai caminhar pela vizinhança. Agora ele vê 2 hebreus discutindo, 2 hebreus pegando tapa. E aí chega e fala assim: ô irmão, vamos parar com isso. Trazendo para a linguagem de hoje. E a Bíblia diz que um deles falou assim: quem é você para falar de nós? Logo você que matou um egípcio? Aí ele entende que foi descoberto o crime dele. E chega aos ouvidos de Faraó. O Faraó está irritado com ele. E ele tem que fugir do Egito. E ele vai parar lá na cidade de Midian. Foi o texto que nós lemos. Ele foi empurrado. Quando Deus te leva para um nível mais alto, você não vai ser aplaudido. Você não vai ser bajulado. Muitas das vezes você vai ser empurrado por alguma situação que aparentemente parece ser uma situação de fracasso. Mas sabe o que é lindo em Deus, igreja? Deus usa a situação de fracasso, de humilhação, de rejeição, de abandono, de incompreensão, para fazer algo muito maior, para que o nome dele seja glorificado. Deus trabalha dessa maneira, porque quando alguém olha para Moisés e vê ele vestido de príncipezinho do Egito, sabendo que ele cometeu um crime, alguém olha para ele e fala assim: agora é o teu fim. Alguém olha para mim e para você com as vestes reais, com as vestes celestiais, com as vestes que Jesus nos deu, pelo teu sacrifício na cruz. E por causa de um fracasso, por causa de um erro que todo mundo comete, é comum. Alguém olha para mim e para você e faz assim: agora é o fim dela, agora é o fim dele. Foi isso que aconteceu com Moisés. Só que o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus eterno. O nosso Deus, irmãos, ele é infinito. Não existe fim para o nosso Deus. Não existe nada que não provém dessa fonte de água viva, na qual nos aponta para a eternidade. Nós temos tudo diante dessa fonte. Aleluia. Então, o lugar que parecia fracasso da vida de Moisés era o começo, era o início de um grande projeto. Você crê? Glória a Deus. Que no lugar que você acha ou pensa que você foi fracassado, porque você foi empurrado para fora, porque você foi jogado para fora, porque você foi lançado para fora, porque você foi cancelado, aleluia, é o lugar que Deus vai dar início a um grande projeto. Glória a Deus. Tem um negócio, Moisés tem um negócio com a água desde o dia que ele nasceu. E a água é o tema da campanha, né? A psicologia diz, irmãos, que quando nós nascemos, dependendo do que acontece conosco, no momento que a gente nasce, até do 0 até os 3 meses, dependendo do que acontece conosco, fica gravado no nosso subconsciente, fica arquivado e vai gerando alguns tipos de trauma. E Deus, ele quer chegar bem aí, irmãos, em nós. São águas que saram,
Sara do quê? Dos traumas. Daquilo, irmãos, que ainda criam bloqueios na nossa mente e nos limitam de ir além. Moisés agora foge do Egito como alguém que praticou um crime que era comum, mas na pele de Moisés não teria misericórdia, Glória a Deus. porque ele tinha sido adotado naquela nacionalidade, e para o Egito era um crime muito grave o que ele cometeu. Só que Faraó não imaginava que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tinha um plano infalível na vida daquele hebreu. Desde o Nilo, desde as águas do Nilo, águas que ele mesmo havia lançado um decreto que todo primogênito hebreu que nascesse fosse lançado naquelas águas. Deus muda o decreto do maligno, igreja. O mal pode lançar um decreto de morte, mas Deus usa aquele mesmo elemento que era para a morte, para produzir vida. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Então a Bíblia diz que ele vai para Midian e ele se assenta no poço de água. Novamente a água na história de Moisés. E quando ele está ali, a Bíblia relata que vem 7 moças para tirar a água do poço para levar para a casa do seu pai. Só que essas moças, todas as vezes que elas tentavam fazer esse serviço, que era um serviço diário, cotidiano, feminino, das mulheres, elas eram atacadas pelos pastores daquela região. Só que Deus, ele quer ensinar uma lição. Ele está descontaminando o coração de Moisés. Ele está desegipciando Moisés. E é isso que Deus faz conosco quando Ele nos arranca do mundo. Ele nos arranca do mundo, mas tem um processo de descontaminação que muitas das vezes a gente está passando até o dia de hoje. Deus, ele quer mostrar para Moisés: agora, Moisés, de príncipe, eu vou te ensinar a ser pastor. Mas existem 2 tipos de pastor. E eu vou te mostrar uma cena agora, Moisés, de um tipo de pastor que você nunca vai poder ser, que você nunca vai poder usar como exemplo. Porque Deus, ele faz isso nas nossas vidas, irmãos. Às vezes ele cria circunstâncias nas nossas vidas para a gente se deparar com situações, ou para a gente olhar aquele exemplo e seguir, ou para a gente olhar aquele exemplo e não seguir. Deus está ensinando Moisés diante daquele poço. 7 jovens, 7 moças vêm retirar água. E um grupo de pastores ataca aquela moça, aquelas 7 moças. E ele observa aquilo. E ele está entendendo que Deus está mostrando uma lição. Deus não tinha falado com ele ainda, mas ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, ele fala: eu sou o Deus de teu pai. Ele conhecia a história da sua origem, do seu sangue, de onde ele veio, da sua casa. Então quando ele vê aquilo, ele se levanta daquele poço, ele se levanta do lugar onde ele está, e ele defende aquelas meninas, aquelas moças, e tira aquelas moças do poder do abuso que elas estavam sofrendo. E a Bíblia diz que naquele dia elas voltam mais cedo para casa. Para casa de quem? De Jetro, que futuramente seria o seu sogro. Quando aquelas meninas retornam para a casa do pai mais cedo, o pai diz: nossa, vocês chegaram cedo, vocês vieram cedo. Olha, pai, um homem vestido de egípcio
nos salvou. Um homem que foi tirado das águas do Nilo, agora está diante de um poço, também perto da água, perto da fonte da sabedoria, perto da fonte da provisão, perto da fonte que te dá inteligência, perto da fonte que te dá estratégia, perto da fonte que te faz vencer, perto da fonte que te faz triunfar diante do adversário. Aleluia, Jesus. Tem que estar perto da fonte. Porque perto da fonte Deus vai te ensinar o que você não vai ser. E Ele também vai te ensinar a guerrear contra o inimigo. Aleluia. Quando Ele defende aquelas moças, elas voltam para casa, Jetro fala: vai atrás desse homem, vocês não podem perder. Jetro não conhecia Moisés. Jetro nunca viu a face de Moisés, a cara dele. Mas ele reconheceu o caráter dele. Ele não é como os pastores. Ele não é como os homens maus. Ele é diferente. Moisés, de príncipe do Egito, se torna um pastor no deserto. E aquela lição fica marcada no teu coração. Porque ele ia cuidar de um povo difícil, de um povo trabalhoso, obstinado. Há quem diga, irmãos, que ele levou 40 minutos para sair do Egito. Há quem diga, irmãos, que ele ficou peregrinando do Egito até aquele dia 40 horas. É muito rápido sair do Egito. Sair do Egito, qualquer um sai com muita rapidez. 40 minutos, 40 horas você sai. É assim, ó. Mas para o Egito sair de nós, aí já leva mais tempo. 40 anos. Para o Egito sair de dentro do povo e adentrar a terra prometida. Não precisava ter esse trabalho, não. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é paciente, o nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é paz, o nosso Deus é mansidão. Aleluia. Então Deus, ele foi tendo paciência, longanimidade. Um dia ele cirou, Moisés orou, intercedeu e Deus recuou. Aleluia. Glórias a Deus. Ele se tornou o oposto daquilo que ele vivenciou antes mesmo de conhecer o seu próprio propósito. Aí está, irmãos, o segredo também da nossa eleição. Quando Deus me escolhe, quando Deus te escolhe, Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele já nos elegeu antes mesmo de saber, antes mesmo de eu saber e você saber se ia dar certo ou não. Porque Ele sabe que vai dar certo. Ele te elegeu antes. Antes que você passe pelos desafios, pelos dramas da vida, pelas dificuldades, pelas tribulações, ainda antes, Ele olhou para mim e para você e disse: vai dar certo. Glórias a Deus. Vai dar certo. Porque a fonte não se acaba. Sabe o que Deus está ensinando aqui para Moisés? Eu te tirei do Nilo, você tirou essas moças do abuso e deu para elas a fonte de água, e futuramente eu vou te usar para abrir o mar. Aleluia. Para salvar milhares. Está entendendo por que Deus te escolheu? Oh, aleluia, Deus. Porque quando Ele olha para você,
Deus, Ele vê o futuro, onipotente, onisciente, onipresente. E Ele diz: vai dar certo. Porque eu tirei o Nilo de você, as águas que iam te matar. Te tirei das águas da morte. Te coloquei diante de pessoas na qual de maneira generosa. O que é água, irmãos? Água é fluxo. Água é fluxo. Água não pode ficar parada. Água parada da dengue, da doença. Água é fluxo. Água tem que estar em movimento. Então, se Deus te tirou das águas da morte, das águas do Nilo, então olha para essa palavra e começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso se movimentar, precisa haver um fluxo que sai de dentro de mim, assim como tu fizeste com Moisés, faz comigo também, porque nós fomos sim, irmãos, sarados, curados e libertos das águas do Egito, mas muitas das vezes nós estamos parados como uma poça de água, irmãos, e poça de água parada da doença. E Deus não quer isso para a tua igreja. Deus quer que você seja tão generoso com os outros como Ele tem sido com você e com a tua história. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ele olha para aquelas meninas, aquelas moças e fala: eu tenho que defender porque elas precisam de água. E o fluxo tem que estar em movimento. Então eu posso até falar de águas que saram, de águas que curam. Eu posso até fazer um ato profético. Mas se você não tiver um fluxo de generosidade, nunca vai acontecer o que você espera. Deus é soberano para fazer, mas a minha responsabilidade pessoal, a minha ação pessoal, ela também tem que agir. Ah, porque eu fui salvo das águas do Nilo, deixa essas mulheres perecer. Não. Deus já estava formando em Moisés o caráter de Cristo. Deus já estava tirando Moisés ali do palácio de ser um príncipe. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, irmãos: pela fé Moisés abriu mão do conforto, pela fé Moisés abriu mão do título de ser chamado filho da filha de Faraó, para peregrinar no deserto com o seu povo. Aleluia. E é isso, irmãos. A igreja é fluxo. A igreja é água viva, é fonte de água viva. E se a água está viva, ela tem que ter fluxo. Aleluia. Então, quando Moisés senta naquela fonte, irmãos, ele olha para aquelas mulheres, ele faz sem interesse, mas ele faz porque dentro dele já estava sendo gerado um caráter diferente, um caráter que já estava ali, irmãos, agradando a Deus, porque ele foi eleito desde o ventre, assim como eu e você. Deus sabe quem escolhe. A Bíblia diz: eu sei os que são meus, eu conheço os que são meus. Aleluia. E se você está aqui nesta tarde, é porque Ele te conhece, é porque Ele te escolheu. Ele quer fazer de você um fluxo nesta tarde. Aquilo que você recebeu de Deus, você vai repassar para o próximo. Isso são águas que saram. Isso são águas que limpam. Isso são águas que purificam. Isso são águas que transformam, igreja. Aleluia. Águas que saram. É a água da generosidade. É a água, irmãos, da disponibilidade. É a água do compromisso. É a água da seriedade. É a água, irmãos, de a gente levar a obra de Deus a sério. Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que o Jetro manda chamar Moisés. E ele se casa com uma das filhas dele.
E nós lemos aqui. Ele se casou com uma das filhas chamada Zípora e teve um filho chamado Gerson. Porque ele disse: peregrino fui em terra estranha. O fluxo vai gerar filhos e filhas espirituais na tua história. O fluxo vai gerar discípulos na tua história. O fluxo vai constituir família espiritual para a tua história. E essa é a base da igreja. Essa é a cerne da igreja. Gerar filhos e filhas e uma família espiritual que vai morar no céu, que vai entrar na terra prometida, a terra que manda leite e mel. E a Bíblia diz que lá, quando nós chegarmos lá, ali, irmãos, a nossa família em Cristo, a nossa família espiritual, aleluia, a família que nós ganhamos, que foi gerada no fluxo da água que limpa, da água que sara, da água da generosidade, também da gratidão, aleluia. Quando nós entrarmos nessa terra, nessa cidade, na Nova Jerusalém, a Bíblia diz, irmãos, que todo o sofrimento vai cessar e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem tristeza, aleluia, porque a morte não existirá, o mar não existirá, que é a divisão dos povos, e nós seremos um só povo, uma só igreja, um só rebanho, na presença do nosso Deus, adorando a Ele face a face por toda a eternidade. Mas como que isso vai acontecer, irmão, se a nossa água está parada? Como que isso vai acontecer se eu lembro, sim, Deus me tirou do ninho, mas eu estou no poço, eu estou diante da fonte, aleluia, e eu estou vendo pessoas sofrendo abuso, e eu estou sendo indiferente. O Senhor quer te curar para você curar. O Senhor quer te sarar para você sarar. Porque do Nilo para a fonte, quando eu faço aquilo que é certo, quando eu faço aquilo que precisa ser feito, quando eu ajo prudentemente e diligentemente, eu vou caminhando rumo ao Mar Vermelho. Hoje eu liberto 7, amanhã eu liberto uma multidão. Aleluia. Eu levanto o cajado e o mar se abre, e as águas se separam, fazendo uma multidão passar enxuto no meio, sendo agora libertos totalmente da perseguição do mal. Aleluia. Então se levante nesta tarde, igreja. Glórias a Deus. Lembra de onde Deus te tirou. Se você foi empurrado, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi cancelado, eu também fui. Se vocês soubessem a metade das coisas que eu passo ali naquela igreja, ali vocês falavam assim: pastora, como que você está lá ainda? Talvez seja, eu sei que vocês passam luta aqui, mas eu acho que ali a luta é maior. Deve ser igual. Deve ser. Deve ser igual. Porque para pastor já passou. Deve ser igual. Exatamente. Então todos nós passamos, mas aí nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a fonte de água viva e nós vemos que Ele não interrompeu o fluxo. Jesus passou para frente. E foi passando, e foi passando. E de geração em geração chegou até nós. E essa é a função da igreja. Não interrompa o fluxo, mas abra o fluxo nesta tarde. Saia daqui pensando: eu sou um fluxo de água que sara. Eu preciso procurar alguém que está sofrendo abuso,
alguém que está perecendo para sarar. Aleluia. Porque se a igreja não sair para fora, irmãos, nós vamos ficar inundados aqui dentro. Glória a Deus. E se esse lugar inundar, a gente morre afogado. E não é esse o propósito de Deus. Deus quer te levar até o fim. E Ele diz: não temas. Não temas. Não temas. Eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Quando Deus mostra para Moisés: agora eu te sarei do trauma do Nilo. Quando ele foi generoso com aquelas mulheres, com aquelas moças, ele recebeu a cura. Então, quando eu sou generoso com alguém, Deus é generoso comigo. Ele foi curado, constituiu família. Aí a Bíblia diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Agora ele tem um sogro, agora ele tem uma esposa. Ele era sacerdote da cidade. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Quando ele sobe ao monte para orar, para agradecer, Deus aparece para ele. No meio de uma sarça ardente. Ele é purificado, ele é santificado. Ali ele verdadeiramente, de uma vez por todas, ele lança por terra a sua roupa de príncipe e se torna um pastor de Deus. Porque o Egito quer fazer de mim e de você príncipe e princesa. Né? O Egito quer fazer de mim e de você pessoas sendo bajuladas e tratadas assim, ó, como príncipe e princesa. Mas o Egito, tudo que ele dá, ele pede em troca. Deus não. Deus vai te fazer alguém para apacentar aqui na terra. Mas naquele grande dia, no reino celestial, você vai receber a sua coroa de glória. Você vai ser coroado e vai receber o galardão dos céus, um galardão que não há igual aqui na terra. Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele olha para a sarça pega fogo e não queima. Ele vê o sobrenatural, o extraordinário. Aí Deus vai falar assim: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do povo. O povo está clamando para sair do Egito. Então eu te tirei primeiro, eu te curei primeiro, eu te lavei primeiro, eu te transformei primeiro, para você apacentar o meu povo. Glórias a Deus. Deus tirou Moisés do Egito. Deus colocou Moisés no Egito para conhecer os costumes do Egito. Depois Deus tirou ele de lá para ele ser o libertador do mesmo. Nunca subestime alguém que está no Egito. Nunca. Deus tem propósito. E Deus, igreja, Ele pode até usar o mal. Não que Ele faça mal. Em Deus não há trevas, Deus é a luz. Mas Ele usa as armadilhas do mal, irmãos, para transformar em bênção. Ele usa muitas das vezes a estratégia do mal,
ali, para que o próprio mal caia em sua própria astúcia, como foi no caso de Faraó. E aquele que é escolhido dele é empurrado de lá, é lançado para fora. Aleluia. Deus cumpre o seu propósito. Moisés retorna para libertar o povo. Aleluia, Jesus. E ele caminha aos 40 anos no deserto. Não entra na terra prometida. Recebe as leis. Se torna um legislador. Alguém extremamente importante. Depois ele volta só na transfiguração e aparece para Jesus como representante da lei. E Elias como representante do poder de Deus. Aleluia. Por que ele não entra na terra? Não é porque ele feriu a rocha, porque ele era o representante da lei. E para onde a gente vai, nós não vamos pela lei, nós vamos pela graça. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu tenho que cumprir a lei. A lei é Cristo. Cristo é a lei. Olha para Cristo e você cumprirá toda a lei, com prazer, com gozo e com alegria. Porque as águas que te saram, a fonte de água viva, ela continua fluindo até hoje. Da cruz emana o fluxo de água viva. Da cruz emana a igreja e flui a água que sara. Então, se você está passando por alguma situação ruim, de abuso, de abandono, de dificuldade, de tribulação, seja o que for, olha para a cruz, a fonte emana de lá, e essa cruz te sara, essa cruz te cura, essa cruz te liberta, essa cruz te leva de volta para casa, aleluia, e essa cruz te dá salvação e vida eterna para a glória de Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor bem forte e glorifique a Deus. Vamos colocar em pé, fazer mais uma oração, né, para encerrar. Tu és santo, Deus, soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de graça, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por esta igreja, Pai, por este ministério, por esta porta aberta. Senhor, o Senhor nos falou nesta noite, Pai. Se cumpra aquilo que o Senhor nos falou, Deus, para louvor do teu nome. Toma para si, Deus, a tua glória, Senhor, e faz aquilo que lhe apraz na vida dessas mulheres, na vida, Senhor, deste homem, Senhor, que está aqui conosco, Pai, na vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui nesta igreja, Pai, dos pastores, dos obreiros, dos membros, meu Pai, que esta palavra vai e frutifica, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, e que verdadeiramente, Senhor, nós não venhamos interromper esse fluxo, Senhor, mas que nós venhamos abrir, Senhor, a comporta, meu Deus, abrir essa comporta, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, para que essa água, Senhor, ela venha fluir, meu Deus, por todo esse bairro, Senhor, por toda essa rua, por toda essa cidade, por todo esse país, meu Deus, por toda esta nação. Eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai, que as tuas filhas e o teu filho vão sair daqui nesta tarde como um agente, aleluia, da fonte, do fluxo desta água, aleluia, como um agente de autoridade para abrir essa comporta, meu Deus, para que a água, o fluxo, Senhor, venha fluir, meu Deus, e venha sarar, e venha curar, e venha libertar, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, e prospera esta casa, Senhor, e assim como os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Palavra poderosa do Senhor para mim, para a tua vida, nesse dia de hoje. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada um.
Irmã Eliane, colocar a água no carro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela vai dar. Ela vai dar. Pega lá, vem, ela vai dar. Deus abençoe. Ô, glória. Profético. Glória a Deus. Né? Então, igreja, a pastora já orou na água, né? Já apresentou a água em nome do Senhor Jesus. E leve para casa essa água já está ungida, para a glória do Senhor Jesus. E aonde essa água chegar, que a bênção do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja cura, libertação, salvação, libertação dos vícios. Aonde essa água chegar, seja não somente a água, né? Porque a água é o símbolo. Quem cura, quem sara é o Senhor, né? É o Senhor que cura, é o Senhor que vai libertar aquela pessoa, alguém que vocês veio buscar cura, né? A libertação da alma também, porque muitas pessoas que estão doentes da alma, né? Que é a doença da alma, é a doença da depressão, é a doença da ansiedade. Tem muita gente com ansiedade. Então, quando essa água chegar, vai ser bênção, vai ter cura sim, vai ter libertação sim. Mas é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai libertar nesta tarde. E nós já agradecemos a oportunidade, né, que o Senhor tem nos dado neste dia de hoje. Agradecemos a pastora, né, a pastora Paula, que veio hoje trazer a palavra, né, e que quem estiver nessa live, nós queremos agradecer por você estar aí. E quem ainda não estiver, eu tenho certeza que vai assistir, que Deus abençoe a tua vida. E essa água será representada aqui neste lugar, para a vida de cada uma e cada um que assistir essa live. Sintam-se curados, sintam-se sarados, sintam-se a presença do Senhor através dessa tarde da bênção e desse dia de hoje. Nós já te agradecemos nesta tarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos leve para casa, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, do homem violento, do homem sanguinário. Cobre nós, Pai amado e santo, com o teu sangue. Guarda, livra, Senhor, do homem violento, Pai, das balas perdidas. Nos leve em segurança, Pai. Nos leve em segurança até os nossos lares. E abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nessa tarde. Os que estão aqui, Pai, já estão levando a bênção. E que esta palavra, Pai, já está no coração de cada um nesta tarde. Nós já te agradecemos e te louvamos, Pai, por essa oportunidade de mais um dia de estar na tua presença. Amém. Amém. Glória a Deus.